fazer tudo isso, amém? Brincadeira, tá tudo bem. Não se desespere, não fuja do culto. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24, versículo 40. Gênesis 24, versículo 40. Somente esse versículo e a parte A. O texto diz assim: o Senhor, em cuja presença eu tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso na sua missão. Encontre uma mulher para o meu filho entre os meus parentes da família do meu pai. Até aí, amém? Ele estava dando uma missão para um servo dele. E ele não estava apenas dando uma missão como alguém que fala algo sem saber. Ele estava dando uma missão com a certeza de que ela seria bem sucedida. Por que ele estava entregando uma missão com tamanha certeza para esse servo? Por causa da primeira coisa que ele fala: o Deus em cuja presença eu tenho vivido. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço o Deus que eu tenho caminhado. Eu conheço o Deus ao qual eu sirvo. E por saber que Deus é Deus na minha vida, eu estou te enviando como uma missão, e eu tenho certeza que você vai concluir. Estão aqui comigo? Estão entendendo isso? Nós vamos falar de Abraão e de como ele alcançou a maturidade de Gênesis 24. Nós estamos falando aqui já de um Abraão avançado em idade, avançado em dias, e que ele já tinha visto muitas coisas se cumprindo na sua vida, mas nem sempre foi desta forma. Até que chegasse o capítulo 24 de Gênesis, muitas outras coisas aconteceram com a vida dele. Ele errou e acertou muitas vezes, como homens de fé erram e acertam muitas vezes, amém? E eu quero que você entenda, amados, que existe uma grande diferença entre conhecer a Deus e andar na sua presença. Muitos conhecem a Deus, sabem quem Deus é, já foram visitados por Deus, já viram milagres, já participaram de milagres ou já receberam milagres nas suas próprias vidas. Muitas pessoas frequentam as igrejas e sabem aquilo que está acontecendo espiritualmente, mas existe sim uma diferença muito grande entre conhecer a Deus, ter sido visitado por Deus e caminhar na presença de Deus. Estão aqui comigo? O que nós queremos é caminhar na presença de Deus. O que nós queremos é sair do lugar da multidão, sair do lugar do conhecimento e ser parte dos discípulos de Deus, os que caminham na presença dele. Existe uma diferença entre ter uma experiência com Deus e caminhar nos caminhos de Deus. O Evangelho não nos convida para um evento isolado, mas para uma vida com Jesus, uma vida de relacionamento contínuo com o Pai. O Deus em cuja presença eu tenho andado. É desse Deus que nós temos que falar nessa noite. Usamos Abraão como exemplo, mas nós apontamos para Cristo Jesus. Nós apontamos para Jesus e nós desejamos um relacionamento com Ele. Continua aqui comigo? Então fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça, deixa eu orar para a gente entrar no detalhe dessa mensagem. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero te dizer obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai, por nós nos dispusermos, estarmos dispostos aqui, Senhor, para uma adoração, para um tempo de louvor, para um tempo de profundidade, para um tempo de comunhão. Senhor Jesus, quebranta os nossos corações mais uma vez na Tua presença, Senhor. Se existe dureza de coração aqui, nós te pedimos, quebranta-nos. Para aqueles que já estão com seus corações quebrantados, enche esses corações da Tua presença, enche o nosso espírito, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder,
fala conosco de espírito a espírito, para que possamos crescer na tua presença, para que possamos crescer no teu sobrenatural, para que possamos crescer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Deus é bom. Abraão não disse: vá lá e faça essa missão, porque eu tenho um Deus que eu conheço. Nem o Deus com quem eu tive uma experiência há muitos anos atrás, mas em cuja presença eu tenho caminhado. Estamos aqui em uma jornada. Estamos em uma jornada contínua. Somos peregrinos aqui nessa terra. Somos peregrinos e nós não podemos parar de caminhar. E não é só andar, mas andar no lugar onde Jesus deseja para nós. Todo e qualquer desvio dessa caminhada vai fazer com que a gente tenha o mesmo tempo e percurso de volta para o centro da caminhada. Você está indo para algum lugar, por exemplo, você saiu daqui de Guararema e você está indo visitar sua família em outra cidade. Você coloca o endereço no Waze e você vai dirigindo de acordo com o que o GPS te fala. Se você errar o caminho, ele vai recalcular a rota e você vai ter um caminho de volta para a rota para você continuar caminhando, certo ou não? É exatamente assim com a nossa vida espiritual. Você está caminhando em direção ao seu destino. Eu não quero andar nessa rua, eu quero andar nesta outra rua. Mas não foi isso que Deus preparou para você, não é esse o caminho que Deus preparou para você. Ele vai te fazer voltar para o caminho, para que você entre no lugar certo de novo, amém? Importa que estejamos na rota correta. Quando Abraão diz que ele estava caminhando na presença de Deus, é porque ele estava na rota aonde Deus estava se manifestando. Todos os caminhos levam a Deus. Discordo dessa frase. A palavra de Deus discorda dessa frase. Existe um caminho muito específico onde Deus está se manifestando. Existe um meio do caminho aonde Deus está se manifestando e capacitando o seu povo para alcançar o maior de Deus. Amém? Abraão foi chamado por um título extraordinário. Ele foi chamado de amigo de Deus. E não foi qualquer pessoa que disse isso, não foi uma outra pessoa que disse que Abraão era amigo de Deus. Foi o próprio Deus que revelou Abraão como seu amigo. Abra sua Bíblia comigo, para eu te provar isso, se você não ficar achando que eu inventei. Abra em Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8 tem algumas respostas para nós também aqui. Não somente algo maravilhoso. Eu gostaria de ser chamado amigo de Deus. Inclusive eu escrevi um post-it e coloquei em cima do monitor onde eu trabalho ali: Jesus, eu quero ser o seu amigo. Eu não quero só te conhecer, eu não quero pregar sobre Jesus, eu não quero falar sobre Jesus. Eu quero viver uma vida em que eu fui amigo de Jesus pelo tempo todo. Alguém que faz a vontade de Deus, alguém que caminha na vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração. E nós vemos Abraão aqui recebendo um título poderoso na palavra de Deus. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão. Parênteses rapidamente aqui. Nós entendemos Israel como uma nação escolhida por Deus, para que através de Israel fosse propagado a mensagem de Deus e a mensagem do Evangelho. Amém? Isso é claro para vocês? A palavra de Deus nos instrui a orar por Israel, a orar por Jerusalém, a interceder por Israel como uma nação escolhida de Deus. Quer dizer que todos eles serão salvos e todos eles são extremamente especiais? Não. Amém? A questão é, esta é uma nação que foi escolhida por Deus para começar algo.
E por que essa nação foi escolhida? Não foi uma nação qualquer, não foi um acaso, não foi uma jogada de moeda e eu selecionei um dos países que existiam no mundo. Foi por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. E então nasceu Isaac de Abraão. Isaac teve um filho que se chamou Jacó e recebeu por herança a glória de Deus e a responsabilidade de gerar um novo povo temente ao Senhor. Quando nós falamos de Israel, nós não falamos sobre uma nação especial, nós falamos sobre responsabilidade. Estão aqui comigo? Assim como eu e vocês temos a responsabilidade como cristãos de fazer Deus conhecido. Por causa da fidelidade de Abraão com Deus, Israel foi escolhido como uma nação para ser um relógio do mundo. Amém? Vocês entenderam isso? Vou fechar esse parênteses aqui. Amém? Não foi um acaso, não foi algo seletivo, mas foi resposta a uma entrega a Deus. Imagine ouvir Deus chamando um outro homem de amigo em primeira pessoa. Isso poderia gerar ciúmes até em profetas. Mas Deus, Ele não revela isso para gerar desconforto. Ele revela isso para nos ensinar o caminho. Nosso caminho e a nossa caminhada tem que ser baseado na amizade com Deus. A história de Abraão com Deus, ela começa de forma clara ali em Gênesis 12, no versículo 1 até o versículo 3. Você não precisa abrir aí, eu vou te dar um panorama. Deus, Ele chama ele para sair, para deixar, para abandonar e para confiar em Deus. Ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, um lugar onde não havia a presença de Deus ali. Eles adoravam outros ídolos, outros deuses. Eles eram os caldeus, amém? Deus tira ele de lá e Ele fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para uma terra aonde eu vou determinar. Ele remove esse homem de um lugar onde não havia Deus, amém? Aonde não havia Deus. E Ele leva este homem para construir algo com Deus. Então, estão entendendo aqui? Nós vamos construir do zero. E no final do versículo 3, Deus diz para Abraão: seja você uma bênção, se tu uma bênção. Não somente eu vou te abençoar, mas você vai ser um canal de bênção para as pessoas ao seu redor. A bênção vai ser tão poderosa sobre você, que você vai transbordar amor, transbordar cuidado, transbordar perdão, transbordar o evangelho para o teu próximo, amém ou não? A palavra de Deus sobre a tua vida nesse momento que você está construindo junto com Deus é: seja você uma bênção, seja você uma resposta para um povo que precisa da glória de Deus. Abraão era apenas um homem comum no meio de uma multidão, mas quando ele responde ao chamado, Deus o transforma em um pai da fé. Como nós, talvez, há um tempo atrás estávamos no meio da multidão. E Deus nos chama, e hoje nós nos reunimos como discípulos de Deus, amém? A multidão dificilmente se reúne num domingo de manhã com tanto calor, amém ou não? Nós estamos aqui porque nós somos discípulos, porque nós amamos a Jesus, ou nós estamos tentando entender aquilo que Deus tem para nós. Talvez você tenha pisado aqui nessa igreja pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Você está tentando entender quem é Deus e como Ele se manifesta. Deus há de transformar você em uma bênção também. Deus há de transformar você em uma resposta para muitas vidas. Ele diz: você será uma bênção. Não só caminhamos com a certeza de que Ele vai nos abençoar, mas que nós também abençoaremos outras pessoas. Diga amém para isso. Isso, bem espontâneo. Isso não é apenas por causa da devoção de Abraão, mas porque Deus decidiu se revelar e se manifestar através da vida dele, como resposta à sua devoção. No amor de Deus sempre existe providência divina. Ela é liberada sobre aqueles que caminham com Ele. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está caminhando, mas se você está debaixo de um propósito em Deus, existe uma providência de Deus sobre você. Eu não sei aquilo que você está buscando, um casamento, uma casa, um trabalho.
se isso é para glorificar a Deus, Deus há de derramar providência sobre você. Gênesis 15, versículo 1, abre lá comigo. Quando nós falamos de providência de Deus, nós vemos aqui o próprio Deus agindo nas nossas vidas. Segundo a palavra de Deus, eu preciso dizer isso antes de você entender esse texto, porque ele não está falando de um texto de alguém distante que viveu há muitos anos atrás. A promessa foi dada a Abraão, transferida para Isaac, transferida para Jacó, transferida para todo o Israel, e através de Jesus nós temos acesso à mesma promessa. Então, quando Deus está falando para Abraão nesse texto, Ele está dizendo também sobre mim e sobre vocês. É como se fosse um tio distante que recebeu uma promessa, e depois que ele não está mais aqui na terra, ele está morando com Jesus, nós recebemos essa herança. Vocês estão aqui comigo ou não? Se você tivesse entendido, você ia estar dando glória a Deus, mas tudo bem, eu vou dar um tempo para você entender essa mensagem. Gênesis 15, no versículo 1 diz assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Você não precisa ter medo, filho e filha de Deus, discípulo do Altíssimo, porque Deus é o seu escudo, sua fortaleza, e Ele mesmo é o seu galardão. Eu não sei o que você está buscando, mas a resposta é Deus. Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas Deus se manifesta em resposta àquilo que você tem buscado. Ele é o seu galardão, Ele detém toda a glória e todo o poder, Ele é seu escudo e fortaleza. Essa promessa não é para Abraão, ela se estende para todo aquele que hoje deposita confiança em Cristo. Nós estamos vivendo dias em que tudo parece instável, estruturas abaladas, sistemas corrompidos, pessoas dominadas pelo medo, brechas sendo expostas pelo inimigo, mas a palavra nos chama a confiar no Deus que é inabalável. Tudo que pode ser abalado vai ser abalado, mas Deus permanece fiel. Essa é a realidade. Deus permanece no centro de todas as coisas. Não tenha medo. Eu tenho sentido de Deus nos últimos tempos de ministrar e trazer esperança e fé sobre o coração das pessoas. Não podemos ter medo de nada, amados. Se nós estamos caminhando com Deus, não há motivo para termos medo. Algo que muitos cristãos negligenciam é a doutrina dessa providência divina. Não estou falando sobre uma doutrina da prosperidade, estou falando da providência, do cuidado de Deus. Ele colocar uma cerca de proteção ao nosso redor, uma muralha de fogo que é o próprio Deus ao nosso redor. Em Êxodo 3,12 diz que eu estarei com você. Ele está falando para o povo, ele está falando para Moisés: eu estarei com você. Em Hebreus 13,5 diz: eu nunca os deixarei e nunca os abandonarei. E Jesus afirma na grande comissão em Mateus 28:20: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda a palavra de Deus nos diz para não ter medo e confiar, porque Ele está conosco, Ele está ao nosso redor. Então a grande pergunta é: por que ter medo? Eu tenho medo que não aconteça. A palavra de Deus diz sobre os grandes profetas, sobre os grandes homens, que tudo correu bem para a vida dele, porque Deus estava presente. E aí, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão menor, será que Deus vai fazer assim comigo? Você tem fé, amado? Você tem fé para caminhar com o teu Deus? Você deseja que Deus seja o centro da tua vida? Então não existe motivo para ter medo. Não nos foi dado um espírito de medo, mas um espírito de confiança, de coragem, de autocontrole, um espírito de sanidade de mente, um espírito de tranquilidade, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Tira o fardo pesado que você mesmo colocou em você.
Existem palavras que foram lançadas contra as nossas vidas, dizendo que nós não alcançaríamos, que nós não chegaríamos. Estas palavras estão quebradas em nome de Jesus. Você é sim importante, você é sim um filho amado, uma filha amada. Você foi sim desejado por Deus. Ele planejou você antes de todas as coisas e Ele te preparou para estar aonde você está. Não tenha medo, Ele é a tua segurança, Ele é o teu galardão. Parênteses, tá? Não estava na mensagem, deixa eu falar isso. Infelizmente, muitas pessoas vão até a igreja para servir, esperando uma certa recompensa. Amém? Eu quero que alguém me dê alguma coisa, que me dê uma camiseta, que me dê isso, que me faça um lanche, sei lá. Amados, a nossa recompensa não é aqui. Nós estamos construindo algo para a próxima geração. Qual foi a recompensa de Abraão? Deus. Essa é a recompensa. Encontrar a Deus, viver com Deus. Não tem recompensa na terra, amém, amados? Não que vale a pena. Algumas coisas nós receberemos em honra, alguns presentes, algumas coisas que vão nos satisfazer, mas a maior recompensa, o maior galardão é Deus em nós. Se nós somos voluntários, quero quebrar um negócio aqui, amém? Se nós somos voluntários, nós ofertamos parte do nosso tempo, tá bom? Deus não quer voluntários na casa dele, tá? Deus quer obreiros. Qual a diferença? Absurda a diferença. Obreiros são aqueles que estão construindo a casa do Senhor. Eles não doam parte do tempo que está sobrando, eles se dispõem a fazer a vontade de Deus. Qual a recompensa? Deus sobre a vida deles. Não tem recompensa aqui na terra, amém? A recompensa é celestial. Sabe aquele louvor que a gente canta direto? Ele virá soberano, Ele virá trazendo consigo a sua recompensa. Qual que é a recompensa? A morada celestial, estar com Cristo e com todos aqueles que foram salvos. Ele virá trazendo consigo a sua recompensa. Isso é um texto que está lá em Isaías, amados. Essa é a realidade bíblica. Ele traz a sua recompensa, o seu galardão em nós. Algo que nenhum humano pode fazer, somente Deus pode derramar sobre a tua vida. Ele é a nossa recompensa. Não tema, Ele está te guardando em todas as coisas. Parênteses dentro do parênteses. Quando Satanás vai até Deus para falar mal de Jó, ele é o acusador dos irmãos, você sabe disso. Ele vai até Deus, ele vai falar mal de Jó. Ele fala assim também: Jó, ele te adora porque você colocou uma cerca de proteção ao redor dele. Amados, pode parecer estranho, mas Satanás estava tentando descrever a bênção que Deus coloca sobre as nossas vidas quando nós nos devotamos a Ele. Existe uma cerca de proteção, entre aspas, aqui que eu estou dizendo. Existe uma cerca de proteção de Deus ao teu redor, é onde você está vivendo. Tudo que você consagra ao Senhor está protegido pela presença dEle. Aí Satanás queria fazer como se tivesse algum tipo de injustiça nisso. Jó é fiel, ele é um servo fiel, não tem por que não abençoar. Vocês estão entendendo isso, amados? Voltando à mensagem de hoje. O que pode nos paralisar se nós nunca fomos e nós nunca seremos abandonados? Enquanto você estiver no caminho com Deus, Ele guarda você, Ele te protege, Ele cuida de você. Tudo aquilo que Deus te pede para fazer, Ele tem total intenção de estar lá com você enquanto você faz. Ele não te envia numa missão e te abandona. Ele te envia numa missão e Ele te acompanha do começo até o fim. E se você errar do caminho, Ele te traz de volta. Ele costura aquilo que foi destruído, traz você de volta e faz você chegar onde você deveria chegar em Deus. Se Deus pede para largar a carne, é porque Ele tem algo melhor. Se Deus pede oração, é porque Ele tem total intenção de te responder. Se Deus pede clamor, é porque Ele quer trazer livramento sobre a tua vida. Se Deus pede meditação na palavra, é porque Ele quer liberar revelação sobre você. Ontem a pastora falou um negócio tão da hora.
a gente está numa correria de mudança, de tudo mais. Aí ela falou assim: eu preciso parar tudo e ler a palavra de Deus, porque eu senti saudade no meu coração da palavra. Esse é o sentimento. Estamos nos últimos dias numa correria absurda. E sim, estamos orando. Não pense que a gente parou de orar e parou de estar na presença de Deus. Mas ela falou assim: eu senti saudade de ter aquele tempo com o Senhor. Eu, infelizmente, não fui tão crente quanto ela, que no momento que as crianças dormiram, eu dormi também. Mas eu dormi com o canto do olho vendo a luz enquanto ela lia a palavra, enquanto ela se derramava ali sentada na cama do meu lado, matando a saudade dela de Deus. Vocês estão entendendo isso, amados? A gente tem que caminhar com Deus a ponto da gente sentir saudade dele se passamos por 1 ou 2 horas longe dele. Se nós deixamos de orar pela manhã e falar assim: Deus, que saudade do Senhor. Deus, eu quero ser teu amigo, eu quero estar no teu lugar. Toda responsabilidade em Deus vem com algo acompanhado ali, como um auxílio, como provisão. Ele envia anjos, Ele envia pessoas, Ele habita em você pelo Espírito Santo, Ele te dá resposta. E se você percebe que a sua responsabilidade é maior, de acordo com alguma outra pessoa ao teu redor, Ele envia 2 vezes mais anjos, Ele envia muito mais provisão, muito mais providência. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga a seguinte frase, faz uma pergunta para ele. Diz assim: Deus é Deus ou não é Deus? Deixa Deus ser Deus na tua vida. Não só de conhecê-lo, mas deixa Ele ser Deus na tua vida, como Abraão entregou tudo. Tu serás uma bênção. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Quando a palavra tocou os ouvidos de Abraão, ele creu no seu coração, isso foi dado para ele como justiça. Foi assinado ali com uma assinatura divina sobre ele. Não tenha medo, você não está desamparado. Tu serás uma bênção numa vida de consagração. Essa promessa também exigia algo de Abraão: permanência. Permanecer no caminho, não permanecer parado. Deus me visitou aqui, eu vou ficar aqui onde Deus me visitou. Não, continua caminhando com Ele, continua andando e sendo guiado por Deus para onde Ele quer que você vá. Somos chamados de reis e sacerdotes, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. A santidade é o que revela se realmente nós pertencemos a Ele. Nós correspondemos Deus em nós através de viver em santidade, de nos separarmos, de separar todas as coisas para que Deus habite em nós. A vida de Abraão nos ensina que o crescimento espiritual é um processo. Nós crescemos de força em força, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Nós aprendemos com Deus conforme nós caminhamos. E aí você vê alguém que está na igreja há muito tempo, que está caminhando com Deus há muito tempo, e você fala: esse homem, essa irmã é especial em Deus. Deus tem seus favoritos. Não é assim que funciona, amados. Eu não sou o favorito do meu papai, eu estou passando tempo com Ele. Nós precisamos aprender. Faz parte da palavra do ano que vem, amém? Faz parte da direção de Deus para o nosso ano. Eu já vou te dar uma pitada aqui da mensagem. Nós precisamos aprender a ser discípulos. E o que o discípulo faz? Ele senta para ouvir. Quando você senta numa mesa com pessoas que caminharam um pouco mais do que você, o que a gente faz? Fica quietinho, só escuta. Qualquer coisa que eu falar não vai acrescentar em nada nessa conversa. Então deixa eu ouvir. Aqui eu estou aprendendo, aqui eu sou um discípulo. Aqui eu deixo o meu coração ser ministrado. Quantas e quantas não foram as vezes que eu me sentei em mesas em que eu sentei e nenhuma palavra foi dita, as pessoas nem lembram o meu nome, mas o meu espírito foi edificado pelo conhecimento daqueles que caminharam mais do que eu. Amados, não tem problema nenhum você ser um bebê na fé hoje, porque você começou a caminhar hoje. Você não pode permanecer aí, amém, amados? Continua caminhando, continua crescendo, continua ouvindo. Seja um discípulo de Deus. Permanência e persistência.
Não dá para viver parando, recomeçando, voltando ao Egito. Nós temos um só alvo, um só foco, um só propósito: Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem, como é descrito na carta para os Hebreus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não dá tempo de ficar parando, não dá tempo de ficar flertando com o pecado, de ficar brincando com as coisas do mundo. Afaste-se daquilo que você tem que afastar e viva o melhor de Deus o mais rápido possível. Não dá para viver uma hora na igreja, uma hora no bar, uma hora na presença de Deus, uma hora brigando e maldizendo as outras pessoas. Abandona tudo e cresce rápido, amado. Para que atrasar o teu crescimento espiritual? Para que recalcular a rota o tempo inteiro? Não faz nem sentido. Medo, vergonha e dúvida limitam a nossa fé, mas a sua vida plena está do outro lado da vergonha. Tudo aquilo que você está buscando está do outro lado do teu medo, está do outro lado da tua vergonha. Enfrente isto que Satanás está tentando contra você, em nome de Jesus. A paz que você busca está do outro lado do teu medo. E é por isso que Abraão constrói altares. Altar é um símbolo de adoração, de consagração, de relacionamento com Deus. Ser amigo de Deus não é quando você sabe, mas quando você anda com Ele. Sabe sobre Ele, mas quando você anda com Ele. Eu sou amigo de Deus porque eu estou todo dia conversando com Ele. Vamos falar dos 4 altares de Abraão. Todo altar no Antigo Testamento, ele aponta para a cruz no Novo Testamento. Amém? A construção de altares é uma preparação para a cruz. Construção de altar físico, hoje nós traduzimos como um tempo de intimidade e de oração. Na casa que eu morava, no condomínio que eu morava, lá tinha uma sauna pequenininha assim. Ali era meu altar de adoração. Era o lugar onde eu me escondia. Por que eu gostava daquela sauna lá? Porque não dá para você entrar com o celular, senão estraga. Não dá para você entrar de óculos, porque embaça. Não dá para você levar nada lá para dentro. E na verdade até é um ambiente desconfortável de ficar. É quente. Então eu tinha que deixar todas as coisas fora. Entrava numa salinha de um tanto desconfortável inicialmente. E eu estava sozinho. Eu aprendi que orar naquela condição era muito melhor. Eu construí meu altar de adoração naquele lugar. Eu ia para orar. Você precisa ter um lugar para você orar. Você precisa ter um lugar no teu quarto, uma cadeira de oração, no seu sofá, algum lugar aonde você vá até lá e a atmosfera já se transforma, porque você sempre chama a presença de Deus. Não é só sobre marcar um horário com Deus. Eu vou fazer um jejum, eu vou orar todos os dias às 5 horas da manhã. Quem tem fé? Eu vou orar todos os dias às 5 horas da manhã. Não é sobre falar, mas comparecer. Estar lá no altar. Isso é um altar de adoração. Voltando, todo altar no Antigo Testamento aponta para a cruz no Novo Testamento. Não existe altar sem sacrifício. E não existe cristianismo sem cruz. O próprio Cristo foi um sacrifício para a salvação. A cruz não é apenas um evento histórico, ela é o método de Deus para formar Cristo em nós. Sem cruz, Cristo vira apenas um conceito. O Evangelho vira autoajuda. E a fé vira conveniência. Precisa haver cruz em todas as coisas. Como Paulo diz: eu decidi não saber nada entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Eu quero o Cristo que foi para a cruz. Eu quero o Cristo que tem poder para me salvar, o que morreu por mim e me libertou dos meus pecados. É por isso que Abraão não constrói apenas um altar, mas 4, revelando estágios do amadurecimento espiritual. O primeiro altar ele construiu em Siquém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 12, versículo 6. Gênesis 12, 6. O texto diz assim: Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo,
os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar e ali o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Primeiro ponto da nossa caminhada: o Deus que lhe havia aparecido. Talvez alguns de vocês aqui entraram nessa manhã na igreja porque Deus apareceu para vocês, ou talvez Ele reapareceu depois de um tempo longe da presença do Senhor, que pode acontecer também. Alguns de vocês vieram porque vocês tinham uma dor, alguma dificuldade. Não tem nada de errado nisso. Eu vim aqui porque eu estou doente, eu vim aqui porque eu preciso de uma resposta, eu vim aqui porque eu preciso de algo. E amados, Deus é a sua resposta. Essa é a realidade. Deus é a sua resposta. Não há nada de errado de vir até a casa do Senhor por uma necessidade, mas eu te digo que você vai encontrar a presença manifesta de Jesus que transforma todas as coisas. Essa é a realidade. Apareceu o Senhor a Abraão. O primeiro altar foi construído porque Deus teve um encontro com Abraão. Deus decidiu encontrá-lo. Deus decidiu chamá-lo. Se Deus fizer tal coisa, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, aí eu vou para a igreja, aí eu me converto, aí eu mudo a minha vida. Amados, Deus não precisa fazer nada para ser digno da sua adoração. Tudo que Ele fez, tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já morreu na cruz, Ele já apareceu para nós. Agora é a nossa vez. Sabe como um jogo de tabuleiro? Cristo já jogou a peça dele, agora é a sua vez. Agora é a hora de você construir o seu altar. Agora é a hora de você dar o seu passo. Agora é a hora de você responder à morte de cruz de Cristo e se entregar a Ele. Este é o seu movimento. Apareceu o Senhor a Abraão e Abraão construiu um altar. Este é o meu lugar de adoração. Eu vou começar a adorá-lo. Eu vou responder ao que Deus fez para mim. Siquém significa ombro, lugar de força. Isso revela que a primeira revelação, isso mostra que a primeira revelação sempre confronta a nossa autossuficiência. Sempre. A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente consegue, a gente acha que a gente faz e acontece. Aí de repente a gente percebe o quão dependente nós somos de Cristo. Nós sempre vamos ser confrontados na nossa autossuficiência. Abraão não procurou a Deus, Deus apareceu para Abraão. A fé não começa com um esforço humano, começa com uma iniciativa divina, e já começou em todos nós. Esse altar marca o primeiro encontro ou um reencontro, a consciência de que Deus é real, o início da jornada espiritual. Todo cristão precisa de um Siquém, de um lugar de começo. Não despreze os pequenos começos na presença de Deus. Nem começos, nem recomeços. Amém? Esse é o momento de nós começarmos ou recomeçarmos algo agora. Existe um altar de adoração aqui nessa igreja, nessa casa. Esse é um lugar de você começar ou recomeçar. Esse é o lugar de você encontrar a Deus para começar algo novo sobre a tua vida. Uma caminhada íntima, uma caminhada poderosa, uma caminhada verdadeira, algo que não é apenas de ouvir falar, mas é de viver, de caminhar com Ele. Todo cristão precisa de um Siquém. O dia em que Deus deixou de ser informação e se tornou revelação. Aqui está um princípio poderoso. Revelação sem cruz produz soberba. Conhecimento apenas ensoberbece o homem. Revelação com cruz produz transformação. Eu tenho uma informação, eu tenho algo da palavra de Deus. Isso é baseado na cruz de Cristo, que me faz morrer, que me faz carregar a minha própria cruz. Eu me transformo em quem Cristo espera que eu seja. Imagem e semelhança dele. Estão aqui comigo? Deus revela quem Ele é. Deus revela quem nós somos. Deus revela o que a igreja é. E Deus revela o que o mundo é em Siquém. Todas essas coisas nós aprendemos no primeiro altar de adoração. Quem Deus é, o que a igreja simboliza, quem nós somos e o que o mundo é.
A cruz começa a nos ensinar que Deus é santo, que nós somos dependentes e que o mundo não é o nosso lar. O mundo não tem nada para nós. Siquém é onde a fé nasce, mas não é aonde ela amadurece. Por isso nós precisamos do segundo altar. Estão aqui comigo? Então eu vou convidar muitos aqui, não somente a fazer o seu altar em Siquém, mas a avançar. Existe um segundo altar em Betel. Diga comigo, Betel. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 8. E eu não sei se vocês perceberam, mas agora eu comecei a pregar, amém? Brincadeira. Vai ser rápido, não vai demorar muito. Porque eu falei que a gente ia falar dos 4 altares. Eu falei pra caramba antes da gente chegar nos 4 altares, né? Mas vai dar certo. O segundo altar está em Betel. Não vou demorar muito para acabar não, tá tudo bem, tá? É sério. O segundo altar está em Betel. Gênesis 12, versículo 8. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Para você entender o que simboliza esse altar, você precisa entender o que é Betel, o que é Ai. Betel significa casa de Deus, beleza? Ai significa ruína, destruição. O segundo altar foi um altar de separação. Ele separou uma vida de ruína, uma vida na casa de Deus. Ele estava saindo de Ai em direção a Betel para habitar na casa de Deus. Vocês estão entendendo essa questão? Ele está habitando na casa de Deus. Ele constrói um altar, que significa uma separação. Isso revela o conflito de todo cristão em crescimento. O chamado de Deus de um lado e as tentações do mundo de outro lado. Você já ouviu falar que existem 2 lobos dentro de um cristão? Você já ouviu esse negócio? Um lobo de luz e um lobo de trevas. Amém? Aquele que você alimenta mais, ele se sobressai. Mas eu preciso te dizer, se você tem 2 lobos dentro de você, vá ao médico. A quantidade certa de lobos dentro de um ser humano é 0. Amém, amados? Obrigado por rir dessa piada. Só você. Eu precisei fazer. Foi mais forte do que eu. Amados, existe um lugar de separação. Rio por dó, né? Agora eu já rio por dó. Nós precisamos fazer separação do que é correto e do que não é correto. Nós precisamos fazer separação daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Entre Ai e Betel existe uma caminhada para a transformação. Ninguém cresce espiritualmente sem separação. Nós precisamos estar separados. Separados do que? Da diversão, do que é bom, do que é gostoso? Não, separado daquilo que te traz destruição. Realmente vale a pena você estar em um lugar onde o centro daquele encontro é bebida, é destruição, é briga, é maledicência? Realmente faz sentido isso? Existe uma separação necessária. Ninguém cresce espiritualmente sem separação. A cruz não apenas revela Deus, ela nos separa daquilo que nos impede de viver com Deus. Separação não é isolamento físico, é mudança de valores, desejos e prioridades. Abraão, ele desce ao Egito, ele sai ali, ele remove isso, ele sabe fazer uma diferença. Isso nos ensina algo muito pastoral aqui, amados. Experiência espiritual não elimina o homem natural instantaneamente. Quando nós temos uma experiência sobrenatural, a sua carne ainda está lá, o seu eu ainda está lá. Experiências são importantes, mas nós precisamos viver santificação, são coisas separadas. Estão aqui comigo? Por isso que muitos veem os milagres, veem o sobrenatural, mas permanecem mentindo, permanecem enganando, permanecem roubando, tomando emprestado sem intenção de pagar. Estão aqui comigo? Precisa existir uma mudança de caráter.
E a mudança de caráter acontece apenas no altar de Betel. Sermos ministrados como discípulos, estar na casa de Deus, para que sejamos limpos dos nossos erros. Entramos como ovelhas diante do bom pastor que nos limpa, nos lava, nos transforma e nos tornamos guerreiros espirituais. O problema é que muitos querem ir para a guerra sem passar por Betel, sem permanecer em Betel. Continua aqui, estão entendendo? Deus não pula etapas. Não tente pular etapas na sua vida. Não pule etapas. Toda etapa que nós pulamos, a gente vai ter que voltar e refazer tudo de novo. Isso é uma realidade espiritual, não sou eu que estou inventando. Não estou te fazendo para te convencer. Toda etapa que você pula, você necessariamente vai ter que voltar e refazer todas as coisas. E voltar e refazer talvez não seja tão prazeroso assim. Fazer a primeira vez com Deus do jeito certo é sempre muito melhor. Betel nos ensina de constância, de perseverança e de decisões diárias. Santidade não é um evento, é uma escolha diária. Amém? Mais um altar. Estamos chegando lá, está acabando. Glória a Deus pela sua vida. Gênesis 13, versículo 14. Do 14 ao 18, vamos lá. Estamos avançando um pouco na história de Abraão aqui. Aqui houve separação. Quando a gente está em Betel, vou só te contar um panorama, tá bom? O que aconteceu até ele chegar aqui. Esse tempo todo, Abraão estava debaixo de uma palavra que dizia: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra onde eu vou te mostrar. Lembra disso? Começamos por isso. A questão foi que Abraão, ele saiu de toda a parentela, mas ele levou um plano B com ele. Ele e Sara não tinham filhos, e ele levou o seu sobrinho Ló junto com ele. É um plano B. Vai que eu não tenha descendência. Vai que Deus não é tão Deus assim como eu achei que ele era Deus. Estão entendendo? Ló estava junto com ele. Para ele chegar em Hebron, e você já vai entender o que significa Hebron, Ló precisou ir embora. Tem um certo ponto da nossa caminhada cristã que Ló precisa ir embora. O que significa Ló? Não o nome dele, mas o que simboliza para nós. Ló foi um plano B, foi uma segurança. E a separação entre Abraão e Ló é uma separação dolorida, porque Abraão amava o seu sobrinho Ló, mas Ló estava fora do propósito de Abraão, e ele estava gerando confusão no meio do povo. Houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, houve separação, houve dificuldade durante todo o propósito, porque Abraão tentou manter um plano B. Existem pessoas que nós mantemos na nossa vida, que Deus já disse, eles não devem estar. Eu estou falando do teu casamento, amém, amados? Você casou, está casado, amém? Não é disso que eu estou falando. Mas existem pessoas que nós insistimos em carregar conosco, que na verdade geram mais peso e mais desconforto do que aquilo que Deus desejava. Nós precisamos deixar as pessoas irem, deixar as pessoas voarem e caminharem a caminhada deles. Naquilo que você pode fazer para aliviar o fardo, você deve fazer. Você deve cuidar, você deve amar, você deve ensinar. Mas você não vai carregar o fardo dos outros, nem muito menos colocar as expectativas que você deveria depositar em Deus em outras pessoas. Continuam comigo? Ló precisava sair, precisava ter um corte. Posso ser meio profético aqui, mas sem muita revelação nesse momento? Existem contatos no seu celular que você precisa deletar. Você está segurando aí como plano B, amém? Existem lugares que você tem frequentado que são plano B, roupas no seu armário que representam o seu plano B. Tira isso da tua vida. Tira o plano B não serve. Aí você consegue chegar até Hebron. Gênesis 13, versículo 18. Falei demais só para dar essa introdução, vai dar certo. Depois que Ló partiu, preciso falar mais uma coisa. A partida de Ló gera dor, amém? Não é confortável.
Não foi gostoso para Abraão, não foi prazeroso para Abraão que Ló saísse, que Ló fosse para um lado e Abraão foi para o outro. Depois você lê o texto lá, Gênesis 12, 13, você vai entender tudo. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu um altar ao Senhor. Eu estou te dando toda essa terra e a sua descendência vai ser enorme, porque agora você tirou o plano B. Ló não vai ser seu descendente, vai ser um filho legítimo. Não vai ser teu sobrinho que vai pegar a herança, vai ser o seu filho. Ló saiu, a herança, o galardão, a descendência começou a se desdobrar na vida de Abraão. Começou a se desdobrar. Hebrom significa comunhão, amizade. Ali ele estava no monte do amigo, o altar do amigo. Esse altar só surge depois da separação de Ló. Para você amadurecer espiritualmente, tem que haver uma separação do plano B, tem que haver uma separação daquilo que você não deve viver mais. Aqui está um princípio espiritual profundo. Nem todo relacionamento pode caminhar com quem escolheu o altar. Não é com todos que nós teremos comunhão depois que nós escolhemos o altar, porque muitas vezes aí a gente vai virar um crente chato. Quando eu me converti, quando eu comecei a ir para a igreja, eu ia para a igreja só no sábado, que eu ainda não estava tão convertido assim. Mas eu ia no sábado, no culto à noite, lá em São José. E eu comecei a perceber que os meus amigos pararam de me chamar para ir para os lugares. E eu fiquei muito triste, fiquei chateado. Poxa, os caras estão comigo o tempo todo, pararam de me chamar porque eu estou indo para a igreja. Depois que passou a chateação, eu percebi que a minha vida começou a melhorar. Porque eu parei de me envolver nos problemas que eu me envolvia antes. Eu parei de ter as dificuldades que eu tinha antes. Então eu ia no culto no sábado e no domingo agora, porque eu entendi que eu precisava construir meu altar. Houve separação. Amo os meus amigos de todos os jeitos. Nós temos contato, nós temos comunhão, nós nos encontramos de tempo em tempo. Mas é diferente daqueles que estão habitando em Hebrom, no lugar da comunhão. Continua entendendo? Esse é o altar depois da separação, um novo relacionamento. Ló escolhe a aparência, Abraão escolhe pela promessa. Ló quer prosperidade rápida, Abraão amadurece profundamente. Hebrom nos ensina que intimidade com Deus custa renúncia relacional. Posso te dizer uma coisa que é renúncia relacional também, e que nós achamos que não? Liberar perdão para pessoas com quem você não tem relacionamento. Refazer relacionamentos quebrados é renúncia em relacionamento também. Às vezes a gente vê pessoas que não se bicam, que não gostam uma da outra. Aí passa o tempo, 1, 2 anos se passa, se tornam melhores amigos. Já viu isso acontecer? Poxa, eu não gosto desse cara, não gosto dela, tal, eles são muito esquisitos. Depois se tornam seus melhores amigos. Renúncia relacionamental é pedir perdão para quem você tem que pedir, é se relacionar com quem você tem que se relacionar, é amar o teu próximo. Deus se aproxima, a comunhão se aprofunda, a promessa se amplia. Deus não divide o coração com alianças que Ele não estabeleceu. A oração se torna conversa, a fé se torna relacionamento. Deus deixa de ser apenas Senhor e Ele passa a se tornar amigo. Aí Ele começa a contar os segredos dEle para os seus profetas. Hebrom ainda não é o fim. Último altar, eu prometo que eu paro de pregar. É o altar de Moriá. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 22, um tempo depois.
Gênesis 22, versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Ô louco, só agora? Deus põe Abraão à prova, depois de tudo que ele já tinha passado. Agora, depois de tudo isso, depois de Ló, depois da promessa se cumprir, depois de separação, depois de tudo que eu vivi, Deus coloca Abraão à prova. Consegue entender isso? Abraão, Deus o chamou e disse sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou um jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto, partiu para o lugar onde Deus havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Pega isso, estamos indo mais adiante. Estamos indo para um altar mais adiante. Estamos indo para um lugar que a gente não alcançou ainda. Eu quero que você vá mais adiante. Eu não sei que altar você está nessa manhã, mas Deus quer que você vá mais adiante para adorá-lo. Amém? Perdi, fui fazer uma declaração profética aqui e perdi. Nós vamos ali adorar e voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Quem ia ser o holocausto? Isaque. Quem estava carregando a lenha? Isaque também. Nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e temos lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil, amados. Que pergunta difícil. Só que Isaque, ele sabia do que ele estava falando. Ele já tinha visto o pai dele fazer sacrifício. Ele já tinha visto o pai dele levantar altar. O Senhor ouviu de Deus, eu não ouvi de Deus. Ele está caminhando debaixo de revelação, eu não estou caminhando debaixo de revelação. Eu fui convidado para essa adoração. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a faca. Cadê o cordeiro? Se não é meu pai, só pode ser eu. Ele subiu no monte sabendo o que ia acontecer. Então aqui, ele não foi enganado até o monte. Ele foi sabendo o que ia acontecer. Ele tomou a cruz nos seus ombros e subiu o monte. Ele tomou a lenha nos seus ombros e subiu o monte. Continuam comigo? Calma que vai fazer todo sentido ainda. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Você vê que aqui ele não reclama, porque ele já tinha entendido o que ia acontecer. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, ou seja, o Deus que provê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Amém? Imagina você é pai, você é mãe, pega teu Isaque, teu filho que você ama, teu único filho, filho da tua promessa, filho da tua velhice, amarra ele com uma corda, coloca em cima de lenha e você vai matá-lo. Pai e mãe, você já entendeu o que está acontecendo, a dor aqui que ele estava passando.
Você que é filho consegue entender, mas não tanto quanto um pai e uma mãe. Chegando ao ponto mais alto da jornada espiritual de Abraão, ele foi provado. Ele foi provado de todas as formas. E ele não foi só provado, como aprovado. Que você não vê Abraão argumentando com Deus, você vê ele cumprindo. Se os outros altares falam de revelação, separação e comunhão, Moriá fala de algo mais profundo: rendição absoluta. Deus quer te levar para um lugar de rendição absoluta. Deus prova quem já foi aprovado nos processos anteriores. Deus não testa quem não construiu Siquém, Betel e Hebron. Moriá não é altar do início da fé. Você vai chegar até Moriá, você tem que ansiar chegar até Moriá, mas não pule etapas. Eu quero viver uma renúncia total. Deus ele vai te preparar para você chegar lá. Moriá é o altar da maturidade. Moriá significa ordenado e considerado por Deus. Naquele momento, depois de ter comunhão, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele recebeu algo que nenhum profeta, nenhum outro homem, apostólico ou não, recebeu. Ele recebeu uma revelação de Deus como um amigo. Abraão, você entendeu que é necessário fazer sacrifício, e eu quero que você passe, que você entenda algo que eu vou passar. Abraão, eu vou te levar para um monte que vai doer muito o que você vai viver, mas eu quero que você compartilhe da minha dor. Deus dizendo isso para Abraão: eu quero te levar para um monte para que você entenda pelo que eu vou passar. Eu quero que você suba com o seu filho neste monte, como eu vou subir com o meu filho em um monte em um dia, e o seu filho não vai morrer, mas o meu eu vou ter que entregar. Esse é o monte do amigo de Deus, o Monte Moriá. Mostra como Abraão sentiu tudo o que Deus sentiu. Ele foi privilegiado em entender o que Deus viveu de forma profética e profunda. Ele não só deu para Abraão como uma informação: o meu filho vai morrer. Porque quando os discípulos, os apóstolos, eles receberam essa informação, eles não entenderam direito. Até que acontecesse, eles não tinham entendido direito. Abraão sentiu como Deus sentiu. Ele teve uma experiência como Deus teve a experiência. Por isso ele foi chamado de amigo. Deus toca o que é mais precioso. Toma o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Jesus, o primogênito, o unigênito naquele momento, o único filho. O teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Deus está indo direto ao coração de Abraão. Moriá não é sobre perder coisas ruins. Moriá é sobre entregar coisas boas. Até então nós falamos sobre abrir mão de coisas ruins. Agora nós estamos falando de abrir mão de coisas boas. Moriá é onde Deus toca o que nos define. Abraão, pai de multidões. Como ele vai ser pai de multidões sem o seu único filho? O filho de Abraão definia quem ele era. Continua entendendo aqui? Moriá toca o que nos define. Abre mão até daquilo que te define, de quem você é. Entrega na mão de Deus em rendição total. Isaac não é apenas um filho. Isaac era uma promessa, era um milagre, um futuro, era um sonho, era a prova de que Deus cumpria a sua palavra. Deus nunca quis o sangue de Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Deus quer o teu coração em rendição total nessa manhã. A obediência que não negocia. Se levantou Deus pela manhã, tomou o menino e levou. Ele não negocia com Deus. No momento que Deus fala para Ló que haveria fogo indo sobre o lugar onde Ló morava, Deus começa a negociar. Abraão começa a negociar com Deus. Deus, mas se tiverem 50 justos, 40 justos, 30 justos, ele começa a negociar pela vida de Ló. Ele intercede pela vida de Ló. Abraão, vai e entrega teu Isaac. Sim, Senhor. Sem negociação. Obediência que não negocia.
Não há discussão, não há barganha, não há atraso. Quando Deus falar com você, faz o que Ele falou. Não atrase o propósito de Deus. A obediência madura e imediata. Abraão pega a lenha, prepara o fogo, prepara o altar. O mesmo homem que prepara o altar da promessa também prepara o altar do sacrifício. Ele olha para os servos e fala: fica aqui, eu vou subir com o menino e a gente vai adorar. Existe um limite da onde as pessoas podem subir. Existe um limite da onde as pessoas podem chegar. Esse jumento e aqueles servos, eles simbolizam a carne, o peso natural. Jumento fala do que não pode subir até o monte em rendição total. Tem coisas que ficam no meio do monte, aí você abandona e você sobe para uma rendição total. Há momentos em que conselhos humanos não ajudam, opiniões atrapalham, explicações enfraquecem a fé. Moriá é lugar de solidão espiritual, mas de uma máxima revelação de Deus também. Iremos adorar. Adoração não é música, adoração não é ambiente, adoração não é emoção. Adoração é entregar aquilo que nós amamos por amor a Deus. Ele confiava em Deus, ele conhece o caráter de Deus, ele sabe que Deus nunca perde o controle. Quem conhece Deus não tem medo de entregar, porque sabe que o que Deus tem é melhor. Toda vez que Deus te pede alguma coisa, entregue na hora, porque Deus tem algo melhor. E Deus não se atrasa, porque no momento em que Ele prova a sua fé, que Ele está com uma faca na mão e Ele vai imolar o sacrifício, seu próprio filho, uma voz vem dos céus, um anjo do Senhor, uma tipificação de Cristo vem e diz: Abraão, para, não toca no menino, tem um cordeiro ali amarrado no arbusto. Deus não se atrasa, Deus não erra o tempo, Deus não erra a hora. Ele trouxe o cordeiro no momento certo. Rendição absoluta é viver os milagres de Deus no tempo certo. Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus só se revela como provedor depois da entrega total. Moriá aponta para a cruz. Abraão foi poupado, Isaac foi poupado, mas Jesus não foi poupado. Num monte diferente, mas no mesmo cenário, Deus prega Cristo no madeiro para a salvação da minha e da sua vida, em rendição total. Nós começamos uma caminhada e nós precisamos chegar nesse lugar. Eu não sei em qual dos altares a sua vida está hoje, seja no primeiro altar de conhecer a Deus, seja no altar em que você começa a fazer separação, ou seja no altar em que você começa a ter a comunhão, ou no altar da rendição total. Deus está te chamando mais perto dele. Peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça.